Bem, gente, só para a gente concluir esse primeiro momento, né, das teorias sobre o Karl Popper, né, só para a gente relembrar, tá? Para a gente relembrar. Uma teoria robusta, tá? É uma teoria que resiste aos processos de falsificação, tá? Essa é uma teoria forte, uma teoria, né, que vai sobrevivendo. Por exemplo, né, as teorias de Isaac Newton, elas se tornaram uma teoria, né, uma teoria forte, robusta, até o início do século XX. Tá? Quando os princípios quando os princípios matemáticos de filosofia natural são publicados em 1687, né? Lembrem das aulas passadas, a gente tem o quê? A gente tem o arcabouço completo da teoria de Isaac Newton. Né? Então ali estão praticamente todos os elementos da sua teoria. Né? Ele tem duas, como a gente sabe, né? Ele tem duas grandes obras: os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural e Óptica, né? Que é uma obra que ele publica em 1702, se eu não me engano. Tá? Mas aí vejam, tá? De 1702, de 1687 até as portas do século XX, a gente pode dizer assim, até a publicação das teses de Albert Einstein em 1905, tá? Essa teoria, ou as teorias de Isaac Newton, se mantiveram infalsificáveis, tá? Elas não foram falseadas, elas não foram desacreditadas. Todas as observações, né, o conjunto de observações e de experiências que a gente tinha, né, naquela época, não falsificaram a teoria de Isaac Newton. Nenhuma outra teoria, a não ser a teoria de Albert Einstein, já em 1905, a teoria da relatividade, é que vai colocar em xeque a teoria de Isaac Newton. Tá? Então a teoria de Isaac Newton vai entrar em xeque somente nesse momento histórico. Antes, não tínhamos, né, nenhuma outra, a gente não tinha nenhuma outra crítica à teoria newtoniana. Praticamente toda ela se manteve, né, se manteve intacta até as portas do século XX. Então, como é que a ciência progride, né, nessa concepção? Né? O progresso da ciência segundo o falsificacionismo. A ciência começa com problemas. Vamos lá, primeiro. A ciência começa com problemas. O problema é o estopim inicial, tá? Que vai dar prosseguimento ao processo de desenvolvimento do conhecimento. Tá? Problemas estes associados à explicação do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo. Então a gente tem primeiro um problema. Tá? Ele se apresenta. Né? Ele coloca em suspenso as concepções, né, que nós temos do mundo ou universo. Né? Depois, hipóteses falsificáveis são propostas pelos cientistas como soluções para o problema. Tá? Então a gente vai criar algumas hipóteses. Né? Primeiro a gente tem os problemas, depois a gente cria as hipóteses para tentar responder aos problemas. Né? Essas hipóteses são hipóteses falseáveis. Por quê? Porque elas têm que ser testadas. Né? As hipóteses conjecturadas são, então, criticadas e testadas, ou seja, são verificadas. Né? Problema, depois a hipótese, depois a gente entra com o quê? Com o processo de observação e de experimentação. Então vejam aí a sequência, né? A sequência para a gente poder construir o conhecimento. Algumas são rapidamente eliminadas, ou seja, né, você tem uma hipótese, ou um conjunto de hipóteses, e você começa a fazer os testes, você começa a fazer as críticas, e muitas delas são logo eliminadas ali, entendeu? Rapidamente. Outras podem se revelar mais bem-sucedidas. Então, outras hipóteses, né, que a gente também construiu, elas resistem ao processo de observação e de experimentação. Tá? Essas devem ser submetidas a críticas e testes ainda mais rigorosos. Quando uma hipótese que passou por uma ampla gama de testes rigorosos com sucesso é eventualmente falsificada, um novo problema, auspiciosamente bem distante do problema original resolvido, emergiu. Então vejam, começa com problema,
depois tem um círculo de procedimentos, né, uma cadeia, né, uma cadeia de procedimentos para a gente conseguir encontrar a solução do problema. A gente tem o problema, depois a gente tem as hipóteses, essas hipóteses são levantadas e elas devem ser rigorosamente criticadas e testadas. Entramos com o processo de observação e o processo de experimentação, tá? Para tentar criticar as hipóteses. Algumas são eliminadas, outras mantêm e se resistem, né? E aí a gente continua com o processo de testes, com o processo de observação cada vez mais rigoroso sobre a hipótese, até que o que acontece? A hipótese é falsificada, né? Não é mais falseável, ela se torna falsificada, e quando ela se torna falsificada, um novo problema emerge, um novo problema surge, tá? Começamos com um problema e aí o problema, ou novos problemas, na verdade, é um novo problema totalmente diferente do problema original, tá? Que se apresenta para a gente desenvolver o conhecimento. Tá? Um outro problema original emerge e aí começa novamente, novas hipóteses, experimentações, testes cada vez mais rigorosos, algumas hipóteses são substituídas, outras vão se mantendo, e aí a gente vai até o processo de falsificabilidade completa da hipótese, um novo problema surge, um novo problema emerge. Tá? Esse novo problema pede a invenção de novas hipóteses, seguindo-se a crítica e testes renovados. Tá? Por isso que a questão aqui não é mais uma questão simplesmente de verdades absolutas. São hipóteses e conjecturas. Tá? A gente não tem uma verdade absoluta sobre uma determinada teoria. A gente tem conjecturas sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo, sobre os acontecimentos que ocorrem no universo. E aí vejam, tá? Tentativa e erro. Tentativa e erro é que faz com que a ciência progrida, é que faz com que a ciência se desenvolva, tá? A gente, né, vai perceber isso nas próximas aulas. A gente vai ver esse método, que é o método hipotético-dedutivo, tá? Esse é o nome do método popperiano, não é o método, aí vejam, é o terceiro método que a gente já vai ver agora como desenvolvimento da ciência, né? A gente viu o método dedutivo, que parte de uma concepção geral para explicar casos particulares. A gente viu o método indutivo, que é o contrário do método dedutivo. A gente parte de casos particulares para uma lei geral, tá? E depois essa lei geral explica, né, todos os casos subsequentes, né? Então, método dedutivo, método indutivo. Já o Karl Popper, ele apresenta o método hipotético-dedutivo. Ou seja, hipotético, né? Eu acho que vocês já perceberam. Por quê? Porque a gente tem hipóteses, né? A gente parte de problemas, cria hipóteses, conjecturas. Tá? As conjecturas, elas são trabalhadas, são testadas e observadas cada vez mais de forma rigorosa. Tá? E aí, pela dedução, a gente chega às outras concepções. Tá? Mas, cada vez mais, tentando falsificar a teoria ou falsificar a hipótese. A hipótese, cada vez mais, quando ela é testada e trabalhada nessa concepção da falsificabilidade, se ela passar nos testes, por enquanto, ela vai se mantendo, ela vai sobrevivendo. Depois, né, que ela não consegue e a gente falsifica ela completamente, a gente vai ter um novo problema, vai ter novas hipóteses e a gente vai começar todo o processo novamente. Na próxima aula, a gente vai ver esse método hipotético-dedutivo, né? A gente vai destrinchar ele, vou mostrar para vocês como ele de fato se apresenta, e a gente também vai ver as limitações do falsificacionismo, né? Porque o falsificacionismo tem alguns problemas. Como a indução, né, como o positivismo e o Círculo de Viena também apresentaram alguns problemas, o falsificacionismo também vai apresentar suas limitações, suas concepções limitadas, né? Também vai apresentar alguns problemas, tá? Bem, gente, a gente se encontra na próxima aula, né? Vamos dar continuidade ao Karl Popper, aí a gente vai fechar o Popper e dar prosseguimento à nossa segunda unidade. Valeu, gente, um abraço, a gente se encontra na próxima aula.